Que bom que você está aqui nesta manhã, como o pastor disse. Deixa eu abrir aqui. Vou aproveitar que você está em pé para que nós possamos ler aqui um texto da palavra que nós vamos ter como base nesta manhã. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre uma vida de intimidade. E nós vamos, ter como exemplo aqui, o nosso maior exemplo, na verdade, que é o Senhor Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele preservou uma vida de intimidade com o Pai enquanto ele estava aqui na terra, cumprindo o seu chamado. E também ele, quando chamou os seus discípulos, ele também ensinou a eles a importância de um relacionamento íntimo, de uma vida de intimidade. E ali, convivendo e andando com seus discípulos, Jesus transmitiu a eles todos os seus valores, deixou ali o seu legado aos discípulos. Então, nesta manhã, antes de nós orarmos, eu quero que você abra em Mateus capítulo 4. Eu vou ler aqui alguns versículos. Diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Feche os seus olhos, Pai, nesta manhã, Senhor, nós, ó Deus, abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, fala aos nossos corações, Pai, nesta manhã, através da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus é o que nós lhe pedimos. Amém. Pode se assentar, você que está aqui no templo. Como eu disse, eu quero meditar um pouquinho com você nesta manhã sobre uma vida de intimidade. E nós vamos ver aqui com Jesus, os benefícios de uma vida de intimidade. Não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem tempo juntas. Por isso nós vemos em várias situações, em vários momentos na palavra, a Bíblia diz que Jesus ele se retirava para ele ter um momento a sós com o Pai. Ele estava o tempo todo ali com os seus discípulos, com os 12 e com mais discípulos que o acompanhavam, nas suas pregações, nas suas ministrações, e toda a multidão que também o acompanhava. Mas Jesus, ele sabia dessa necessidade. Então, ele andava ali com os discípulos, discipulando, ensinando, convivendo com eles, mas ele sabia que ele precisava também de ter tempo com o Pai. Então, em várias ocasiões, Jesus, ele se retirava e ele, então, mantinha o seu relacionamento íntimo com o Pai. A intimidade, ela é construída através de um tempo de convivência. Não tem como você dizer que você tem intimidade com uma pessoa ou você querer, construir intimidade com alguém se você não ter tempo com essa pessoa, você não conviver com essa pessoa, porque a intimidade demanda tempo. Certamente, alguém que convive, que se encontra, que se relaciona todos os dias
com uma pessoa, ela vai ter um nível de intimidade maior com aquela pessoa do que outras que só se encontram ocasionalmente, uma vez por semana. E no nosso relacionamento com Deus, é exatamente assim que acontece. Nós não vamos conseguir ter intimidade com Deus, nós não vamos conseguir ser próximos a Deus se nós lermos a palavra, orarmos, se nós mantivermos um relacionamento com Deus apenas nos dias que nós estamos nos cultos. Se nós orarmos só nos cultos, se nós lermos e meditarmos na palavra somente nos dias de cultos, então nós não vamos conseguir desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Se você deixar para ouvir, para se relacionar com Deus apenas nos ambientes onde você tem algo para fazer, onde você precisa, trabalhar, servir, ou num dia que você separa na semana para você cultuar a Deus, então isso é muito pouco. Mesmo aqueles que participam das células, muitas vezes a pessoa ela deixa para ter um contato com Deus, com a palavra, somente no dia que ela vai ali estar com os irmãos, estar no ambiente de célula, e isso então não é saudável para nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Então, como eu disse, Jesus, ele sabia da importância de investir tempo com o Pai, e ele não abria mão desse relacionamento. A Bíblia nos fala em diversas situações que Jesus ele se retirava de madrugada, e eu acredito que ele fazia isso porque a sua agenda, o seu dia era muito intenso. Desde o momento que Jesus se levantava, ele tinha já ali, sempre que ele saía com seus discípulos, ele já começavam as pessoas se achegar, a se aglomerar, e ele então, para ter tempo de qualidade, tempo a sós com o Pai, então ele escolhia momentos, onde ele estava sozinho. E nós vemos algumas referências na Bíblia que diz que ele se levantava, ele estava ali dormindo, e num momento ele resolvia levantar, ele resolvia se isolar, sair ali no momento que ele estava só, para ter tempo com o Pai, porque passar tempo com Deus alimenta um relacionamento vital com Ele e nos equipa para nós enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia, para nós enfrentarmos desertos, situações difíceis, tempestades, como nós vamos comentar aqui sobre esse texto que nós lemos sobre Jesus. Algumas referências eu quero citar para você, que cita onde Jesus ele saía a sós para ter um tempo com o Pai de qualidade. O primeiro está lá em Marcos 1:35. Claro que nós temos muitos mais versículos na Bíblia, mas eu vou citar aqui apenas 3. Diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, Jesus, ele, antes de amanhecer o dia, ele se levantou. Ele já sabia, provavelmente, que aquele dia seguinte seria um dia agitado, um dia de uma programação intensa, e ele não teria tempo para estar a sós com o Pai ali, meditando, orando, falando com o Pai. Então ele resolve se levantar antes que todos se levantassem, para que ele tivesse esse tempo a sós com o Pai. Lá em Mateus 14:23 também diz que depois de Jesus atender uma multidão, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele ainda estava sozinho. Então Jesus ele mantinha um tempo com Deus a sós. E esse texto de Mateus 14:23 é um texto que antecede ao milagre de Jesus andar sobre as águas. Então ele atende a multidão, os discípulos estão ali, ele orienta os discípulos a passar para o outro lado, e ele então vai sozinho ali para ter um momento a sós com o Pai. E nesse momento a sós com o Pai, então ele é fortalecido, ele é equipado, ele é renovado. E aí então depois, quando os discípulos estão lá no mar, passando por aquela tempestade, ele então vai atender o pedido de socorro dos discípulos andando sobre as águas. E Lucas 6, 12, 13 é um momento que
Jesus ele vai escolher a sua equipe para preparar, né, para trabalhar com ele, para depois que ele partisse, continuar aqui, né, levando as boas novas, anunciando o evangelho. E a Bíblia diz então que Jesus ele subiu a um monte para orar e passou a noite orando. E quando ele desce, então, ele escolhe os 12 que caminhariam com ele, que seriam ensinados por ele. E então nós vemos aí algumas situações importantes, onde Jesus ele sempre se dispunha, né? Ele sempre achava um momento, um tempo para estar próximo do Pai. E a maneira mais prática que nós temos de nós desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus é nós separarmos um tempo na nossa agenda, um tempo no nosso dia. É você priorizar e você avaliar a sua agenda e você ver, esse horário eu vou separar para que eu tenha tempo com Deus, para que eu possa ler a palavra, eu possa meditar na palavra, para que Deus possa falar comigo e para que também eu possa orar, para que eu possa falar com o Pai. Isso nós chamamos de TSD, tempo a sós com Deus, ou tempo devocional. A gente sempre fica batendo nessa tecla, irmãos, e às vezes parece algo assim que a gente fala demais. Mas se você for avaliar o seu dia a dia, se você não agendar, se você não colocar como algo realmente prioritário e importante, você vai perceber que você vai passar os seus dias, você vai passar semanas e o único contato que você vai ter com a palavra ou orando a Deus vai ser exatamente como nós dissemos no início, que é nos momentos onde você sai da sua casa e vem para o culto. E às vezes a gente acha que isso é suficiente, mas não é. Nós precisamos, para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com o Pai, nós precisamos ter esse relacionamento com Ele todos os dias, não apenas quando nós estamos num ambiente de culto. Então Deus ele quer ter encontros intencionais conosco, encontros intencionais e diários, e não encontros ocasionais, não encontros que às vezes você nem planejou, mas de repente deu certo, você veio à casa de oração ou você participou da célula e ali você vai ouvir a palavra, você vai orar ali naquele momento. Não, Deus ele quer que você tenha encontros intencionais e diários com Ele. Então nós precisamos desenvolver essa disciplina, isso tem que ser uma disciplina na nossa vida, porque isso vai nos ajudar a crescer espiritualmente e vai nos tornar mais parecidos com Jesus. Porque quando nós dedicamos tempo em ler a palavra, nós estamos aí na terceira etapa já do nosso plano de leitura anual. Quando nós sentamos ali, deixamos a agitação do nosso dia a dia, deixamos ali tudo que nós temos para fazer e nós falamos, não, agora esse tempo é o tempo que eu tenho para ler a palavra, para estar aqui a sós, em quietude com o Pai, para meditar na palavra de Deus e orar, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça, que nos dê, né, inspiração, que nos dê direção, discernimento daquilo que nós estamos lendo. Então é nesse tempo que nós somos fortalecidos, é nesse tempo que nós somos santificados. A santidade, ela vem de tempo com Deus, de intimidade com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, a sua palavra e a sua vontade, mais nós vamos então acertando aquilo que é necessário na nossa vida e cada dia mais nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Então aqui nesse texto de Mateus 4 que nós lemos nessa manhã, Jesus ele nos mostra o que uma vida alicerçada na intimidade vai desfrutar. Nós sabemos que Jesus aqui ele já estava chegando, né? Ele estava se preparando, começando o seu ministério, ele havia se batizado no capítulo 3 de Mateus, vai dizer, vai contar para nós, né, o momento em que Jesus foi batizado, aqui alguns versículos que antecedem ao capítulo 4, Jesus ele foi batizado. E aqui a primeira lição que nós aprendemos é que uma pessoa que mantém uma vida de intimidade com Deus, ela desfruta de vitórias sobre as batalhas da sua identidade. Como eu disse aqui no versículo 16 e 17 do capítulo 3 de Mateus, antes de iniciar o capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus ele foi batizado por João,
E depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. João viu, né, o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre Jesus. E uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria, ou em quem eu me comprazo." Então, uma vida de intimidade com Deus, ela nos dá vitória sobre as batalhas da nossa identidade. Aqui nesse momento, Jesus, o Pai, ele brada, né? A sua voz é ouvida e ele diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer." Jesus, ele estava afirmando ali ao mundo a identidade de Jesus. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Então, logo depois, Jesus, aqui nós lemos no capítulo 4, que ele é levado então pelo Espírito ao deserto. E lá ele seria tentado pelo diabo. Então nós percebemos que quando Jesus é levado para o deserto, um momento de deserto, um momento de provação, o que ele faz? Ele nos deixa aqui algumas lições e alguns ensinamentos. Ele não se coloca ali como vítima na situação. Ele não se acomoda no deserto. Ele não fica ali passivo diante do momento de provação. Mas Jesus, ele decide se equipar, se preparar. Ele decide se consagrar no deserto. Então, ele é levado ao deserto e ele, então, ao se deparar com o deserto, ele inicia um período de consagração e jejum. Jesus, ele percebe que aquela situação era uma situação, né, difícil. E quando nós percebemos situações difíceis na nossa vida, situações, né, que não são rotineiras, cotidianas, você percebe uma luta maior se instaurando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você não pode ficar só como um espectador vendo as coisas acontecerem, ou esperando para ver o que vai acontecer. Você precisa, como Jesus, se posicionar e você precisa se consagrar. Então Jesus, ele inicia um período de consagração com oração e jejum. Porque nesse período, então, ele estava ali falando com o Pai, ele estava ali mais íntimo do Pai, ele estava ali se fortalecendo. E no final, então, dos 40 dias de consagração, né, quando Jesus estava ali muito fragilizado fisicamente, emocionalmente, o diabo aparece para tentá-lo. Nós lemos aqui que depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E aí o tentador veio. Então, quando você está enfrentando um momento de deserto, muitas vezes você começa ali bem, você começa forte, mas vai chegando um momento que você vai começando a ficar fragilizado, talvez, nas suas emoções ou fisicamente. Mas se você estiver espiritualmente forte, você vai vencer o tentador. Você percebe que o inimigo, o tentador, ele esperou 40 dias. O momento que ele percebeu que Jesus estava fragilizado foi o momento exato que ele veio para tentar Jesus. E é assim que o inimigo faz conosco. Que a Bíblia diz que a primeira coisa que o diabo faz, ele diz a Jesus, o tentador veio e ele disse: "Se você é o Filho de Deus, ou se és o Filho de Deus", então ele já vem com essa palavra para Jesus. Ele vem dizendo: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então, a primeira tentativa de Satanás ao tentar Jesus é na sua identidade. Ele fala para Jesus: você não é o Filho de Deus? Como se ele quisesse dizer por que você está passando por isso, por que você está nessa situação, por que você está desse jeito. Você não é o Filho de Deus? E muitas vezes, quando nós estamos enfrentando momentos de desertos e provações na nossa vida, nós também escutamos o sussurrar do inimigo na nossa mente, questionando a nossa identidade em Deus. Muitas vezes você pode ouvir até pessoas mesmo sendo usadas pelo inimigo para questionar: mas você não é cristão? Você não está lá na igreja? Você não é um líder? Você não é uma pessoa fiel a Deus? E quando coisas, provações vêm, muitas vezes o inimigo ele nos tenta para que nós venhamos
a questionar a nossa identidade em Deus, mas na intimidade a nossa identidade em Cristo é afirmada. Vamos ver lá Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 e 16, vai ser projetado aqui para que você possa ler. Diz assim, Paulo fala: porque todos que são nascidos, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos Abba, Pai. E o versículo 16 diz: pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, independente da situação que nós venhamos a passar, mesmo que dúvidas e incertezas sejam lançadas na nossa mente, por isso nós precisamos meditar na palavra e confiar na palavra e conhecer a palavra, porque você vai poder responder aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, o que a palavra de Deus diz. Você vai poder declarar: eu sou filho de Deus, e o Espírito Santo que habita em mim, ele confirma isso no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Gálatas 4, 6, 7 diz: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Então, agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então, quando você for questionado, quando vier sentimentos de incerteza no seu coração, de dúvidas, você possa declarar a palavra de Deus, você possa declarar com fé que você é filho de Deus. Quando o diabo vier semear dúvidas em seu coração sobre quem você é em Deus, no momento em que você estiver fragilizado, pela situação, pela luta, você possa manter um relacionamento íntimo com o Pai. E eu tenho certeza que quando você ler a palavra, quando você orar, você vai perceber o Espírito Santo afirmando no seu coração a palavra de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você vai poder declarar com fé, porque é assim que nós aprendemos com Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui com Jesus que na intimidade você recebe uma nova capacitação para os desertos da sua vida. No tempo de intimidade com Deus, você recebe uma nova capacitação para os desertos da sua vida. Nós lemos que Jesus ele foi enviado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando você se vê, você é colocado, é conduzido no momento de deserto, no momento de dificuldade, no momento de grande provação, você não foi colocado ali, conduzido ali naquela situação para você ser destruído ou você ser morto naquela situação. Nós somos conduzidos ao deserto para que nós possamos ter experiências com Deus. E nesse momento, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, se nós nos posicionamos e nós mantemos nosso relacionamento com Deus vivo, então nós receberemos capacitação para aquele momento. Talvez seja uma situação que você nunca viveu antes, mas você vai receber uma nova capacitação para vencer aquele momento específico. O versículo 1 diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não foi conduzido pelo diabo ao deserto, ou pelo pecado, por algo errado que ele tivesse feito, ou por circunstâncias, mas foi pelo Espírito. E aqui é Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus que conduziu Jesus ali para aquele momento. Então Jesus foi tentado no deserto para nos mostrar que mesmo pessoas íntegras, pessoas que têm relacionamento próximo com Deus, íntimo com Deus, fiéis a Deus, não estão imunes a passar por situações difíceis, por desertos e provações. Então Jesus, ele passou por isso para nos mostrar que o deserto muitas vezes é necessário na nossa vida. E nós seremos ali moldados, capacitados por Deus. Receberemos ali uma nova capacitação. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus,
quando ele percebe a fragilidade de Jesus, ele percebe, a Bíblia diz que depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E o tentador veio, questionou a identidade dele e logo depois ele diz, ordene essas pedras que se transformem em pães. Então o tentador, ele veio tentar Jesus exatamente na sua fragilidade. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que o inimigo, ele não tem dó de nós. Então muitas vezes a gente pode pensar assim, a gente ouve pessoas dizendo, mas... a pessoa pensa assim, poxa, mas já está tão difícil a situação, então ela acredita que não vai ter nenhuma investida naquela área ou naquele momento, porque ela já está ali sofrendo, mas é o contrário, o inimigo ele espera o momento que nós estivermos mais fragilizados, para ele atacar exatamente naquela área que nós estamos mais vulneráveis. É por isso que nós não podemos enfrentar o deserto sem uma vida de intimidade com Deus. É por isso que mesmo que se você estiver num momento de dificuldade, mesmo que você não tiver vontade, você precisa orar. Mesmo que você não tiver nenhum desejo, você precisa se assentar, ler a palavra ou ouvir a palavra de alguma forma, através de uma ministração, de uma live, de uma pregação. Você precisa se disciplinar nisso, porque no momento que você estiver mais vulnerável e frágil, vai ser o momento que Satanás ele vai vir para te tentar, justamente naquela área. Porque ele quer realmente nos envergonhar, ele quer nos fazer cair, ele quer nos destruir. Nos momentos difíceis, então, esteja vigilante e não abra mão da intimidade com o Pai, através da oração, do jejum e da meditação na palavra de Deus. Essa semana nós estamos viemos ao templo todos os dias, das 6 às 7 da manhã. E como faz a diferença quando nós separamos, quando nós conseguimos separar um tempo assim mesmo. Eu comento sempre com o pastor que em casa, por mais que você tenha um tempo, eu não sei, tem pessoas que conseguem, mas eu tenho mais dificuldade com isso. Se eu separo um tempo na minha casa, eu tenho que ficar lutando, contra o pensamento, contra as coisas que eu tenho que fazer, contra aquilo que eu tenho que ainda organizar. Mas quando eu saio da minha casa e venho para o templo, então eu consigo ter... realmente me desligar de tudo. Então isso é muito bom para mim, quando eu venho e eu tenho aquele tempo aqui, mesmo que tenha 1 ou 2 ou 3 pessoas a mais aqui, a gente se sente no nosso momento íntimo com Deus, no nosso momento a sós, porque você tem ali um tempo em particular, onde você se esquece de tudo, onde você se desliga, e onde você fala com o Pai, onde você pode ler a palavra se você quiser, onde você pode cantar um louvor se você quiser. É o seu tempo a sós com o Pai. Olha só o que o deserto nos revela sobre a vida de Jesus. No versículo 4 nós vemos aí que Jesus ele responde à primeira tentativa de Satanás. Ele diz, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Só que o diabo ele não se deu por satisfeito. Na primeira tentativa, ele não conseguiu ali abalar Jesus e ele continua tentando. Então diz que no versículo 5, novamente ele tenta Jesus agora de outra forma, levando ele lá, a cidade santa, no ponto mais alto, e ele diz, salta daqui, pois as escrituras dizem que os seus anjos vão te proteger, vão te sustentar, não vão te deixar cair. Aí Jesus, mais uma vez, ele responde, aqui no versículo 7, as escrituras dizem também, não ponha o Senhor seu Deus à prova. E a última tentativa do diabo, então, ele mais uma vez ali tenta Jesus, dizendo que se Jesus se ajoelhasse no versículo 9 e o adorasse, ele ia dar todos os reinos do mundo e a sua glória para Jesus. E no versículo 10 ele diz, retire-se Satanás, ou saia daqui, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o deserto, ele nos revela que Jesus, ele tinha a palavra dentro de si. Ele se alimentava da palavra, ele era munido pela palavra de Deus. E todas as vezes que o inimigo
trouxe setas sobre ele, ele então se lembrou da palavra, ele se lembrou de um texto e ele venceu Satanás pela palavra. Então o deserto muitas vezes ele vem revelar o que nós temos dentro de nós. Se nós temos murmuração ou se nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Nós seremos tentados nos momentos de dificuldades a murmurar, a reclamar, né, a olhar para a vida de outra pessoa e achar que a outra pessoa está melhor que nós, que ela não passa situações como nós e a querer começar a reclamar. Mas é no momento de deserto que nós temos que nos policiar, manter a nossa intimidade com Deus e também guardar os nossos lábios da murmuração. Ao invés de murmuração, que nós possamos declarar a palavra. Se você está passando por um momento de dificuldade, né, financeira ou um problema de desemprego, que você possa declarar a palavra de Deus quando vierem pensamentos, né, que venham sugerir para você murmurar, que você possa declarar que o Senhor ele suprirá todas as suas necessidades. A palavra de Deus diz: o meu Deus, ele suprirá todas as minhas necessidades. Então declare a palavra. O deserto ele vai revelar se há fé dentro de nós ou se há incredulidade, porque é nesses momentos que nós seremos testados, é nesses momentos que nós vamos ver o quanto nós estamos fortalecidos ou estamos vulneráveis aos ataques do maligno. E o deserto também ele vai revelar se há obediência dentro de nós ou desobediência. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos, né? E aí, mas a gente age de uma forma totalmente contrária ao que a palavra de Deus diz. Então, no momento de deserto, será revelado a nós o que há dentro de nós. E por fim, o texto nos mostra que uma vida de intimidade te dará autoridade. No versículo 10, nós vemos aqui Jesus dizendo a Satanás: retire-se, Satanás, ou saia daqui. Então Jesus ele usa a sua autoridade, porque ele foi tentado, mas ele prevaleceu sobre a tentação, ele declarou a palavra, ele estava munido pela palavra de Deus, e então ele tem autoridade para expulsar o maligno, para expulsar, né, o mal. Jesus ele venceu os ataques de Satanás na sua identidade, ele foi capacitado, ele recebeu capacitação no momento, né, de dificuldade, porque nesse momento ele se consagrou, ele manteve o seu relacionamento íntimo com o Pai e ele também exerce a sua autoridade. Jesus disse ao diabo para que ele se retirasse. Aqui o Senhor Jesus ele nos dá uma lição de posicionamento. Quando nós estamos enfrentando momentos de dificuldades, de provação ou de deserto, nós precisamos também nos posicionar. Não adianta nós só conhecermos a nossa identidade em Deus. Não adianta só nós lermos a palavra de Deus, nós precisamos colocá-la em prática. E Jesus ele dá uma ordem a Satanás. E a Bíblia nos garante que o diabo ele pode nos tentar, ele vai fazer isso, ele vai nos tentar, mas ele não pode nos tocar. Lá em 1 João 5,18, muitas vezes algumas pessoas elas se sentem temerosas e elas acham que Satanás está tocando em alguma área da sua família, que o diabo fez alguma coisa, mas a palavra de Deus nos garante que o diabo ele não pode nos tocar. Se você está vivendo uma situação difícil de enfermidade ou de desemprego, você possa acreditar que não foi o dedo do diabo, que Deus ele tem um controle sobre a sua vida, ele está cuidando de você. Lá em 1 João 5,18 diz: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, ou seja, eles vivem em santidade, porque a intimidade com Deus nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Então Satanás ele não pode nos tocar. Tiago também diz lá no capítulo 4, versículo 17, para nós encerrarmos aqui nesta manhã, diz assim: lembrem-se. Não é esse versículo não. 4:17, submetam-se a Deus.
Acho que eu passei o versículo errado, né? Aquele versículo que diz, submetam-se, assim, o início do versículo, né? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. É 7, Maísa, desculpe, eu falei 17 para você. É 4:7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Nós vamos nos submeter a Deus, nos relacionando com Deus, nos disciplinando em ter uma vida, né, de intimidade com o Pai. E assim nós vamos conseguir resistir todas as tentativas de Satanás de nos fazer cair, de nos fazer pecar. E quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá. A Bíblia diz que ele fugirá de nós. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você possa escolher viver uma vida na presença de Deus. Que você possa desenvolver essa disciplina diária de manter um relacionamento intencional e diário com Deus. Um tempo em que você possa se dedicar apenas em meditar na palavra de Deus, em falar com o Pai. Invista no seu relacionamento pessoal com o Senhor através da oração, do jejum, da meditação da palavra. É isso que Jesus ele nos ensina. E nós vamos ver o diabo fugindo, o diabo se rendendo. Não somos nós que temos que nos render diante das situações. Não somos nós que temos que nos olhar como vítimas. Jesus, ele estava ali no momento de fragilidade, no momento vulnerável, mas ele não se colocou como vítima. Ele enfrentou todas as tentativas, as tentações do maligno com a palavra. E no final ele se posicionou com autoridade, expulsando o mal. E a Bíblia diz que vieram os anjos e serviram a Jesus. E assim será conosco. No momento que nós nos posicionarmos em Deus, nós receberemos o socorro do Senhor, o refrigério do Senhor. Nós receberemos a força do Espírito Santo. Você vai sentir o Espírito de Deus te enchendo. Você vai sentir a presença renovadora do Senhor, do Espírito Santo em seu coração. Então nessa manhã, meu irmão, eu peço a você que você faça esse compromisso com Deus. Se você já tem um tempo diário com Deus, que você possa fortalecer esse momento, que você possa se esforçar mais, que você possa se dedicar mais, se entregar mais nesse momento. E se você ainda não tem o tempo com Deus, que você possa fazer um voto com o Senhor nesta manhã, de se dedicar, de começar, nem que seja por 15 minutos, e se esforçando para manter cada dia mais um tempo maior com o Pai. Se o Deus, ele é importante para nós, então nós iremos ver a nossa agenda, nós iremos priorizar, nós iremos abrir mão de outras coisas para que nós possamos ter tempo com o Pai. Jesus tinha um dia totalmente agitado, ele não conseguia muitas vezes escapar das multidões, então ele se levantava de madrugada. O tempo que ele tinha de quietude, ele sacrificava muitas vezes um descanso físico para manter um relacionamento pessoal e íntimo com o Pai, porque ele sabia que isso ia fazer toda a diferença no seu dia. Senhor, nesta manhã, Pai, nós, ó Deus, meditamos, Senhor, um pouco mais na Tua palavra, Senhor. Pai querido, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele nos ajude, Pai, a vencer, Senhor, toda procrastinação, Senhor, toda frieza espiritual, Pai, toda apatia espiritual, Senhor. Ó Deus, toda preguiça, Senhor, espiritual, Pai. Nós sabemos, Senhor, que é uma luta, Pai, contra a nossa carne, ó Deus, porque nós não queremos, ó Pai, a nossa carne não quer, Senhor, investir tempo, ó Deus, lendo a Bíblia, orando, Pai. Mas nós precisamos vencer a nossa carne, Pai, vencer os nossos desejos, ó Pai, porque nós sabemos que nós só seremos, Pai, vitoriosos, ó Deus, se nós tivermos, Pai, tempo de qualidade, Senhor, se nós tivermos intimidade com o Senhor, ó Pai, e isso só vai ser, Senhor, desenvolvido, Pai querido, num relacionamento diário, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a vencer, ó Pai,
toda a tentativa do inimigo de nos afastar da tua presença, Pai querido, e que nós sejamos, Pai, cada dia mais parecidos com o Senhor, ó Deus, porque nós, ó Pai querido, andamos, preservamos andar, Senhor, contigo, Pai, no relacionamento pessoal e íntimo, em nome de Jesus.